Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo e comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe no zap com a pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue nisso, segue lá, @mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro mimo de presente. Finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou qualquer outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando ou poderá ajudar, né, algum conteúdo, algum produtor de conteúdo digital. Lembrando que esse vídeo eu vou disponibilizar na plataforma do Scooby. Das recados, hoje eu trago a história de São João de Truta, a Escrava do Norte, um livro escrito por Olivier Gilbert. Eu tinha muita curiosidade em ler esse livro, e aí eu ganhei de presente, salvo engano, de Lorena, que é uma inscrita no canal e sempre me acompanha nas LCs. Inclusive Lorena tem um canal. Tá um pouquinho desativado, né, Lorena? Mas existe. E quem sabe futuramente ela não retoma com as gravações. E fiquei muito feliz com a leitura. Um livro fininho. Confesso que achei que faltavam alguns elementos importantes, mas aí eu vou deixar para o finalzinho dessa resenha. A Sujane, ela nasceu no século XVIII e tinha por nome Isabela. Ela foi filha de pais que não puderam viver sempre com ela. A mãe morreu antes do pai, e seu pai já velho, idoso, doente e praticamente abandonado pelo seu senhor. Não pôde assim ser cuidado, tão bem cuidado. E a Sojane, ela passou por muitas dificuldades e no decorrer da sua vida. Aqui nessa narrativa a gente percebe o primeiro contato dela e a percepção do seu primeiro senhor, proprietário no caso, e a sua infância. E esse proprietário, ele era de uma família holandesa e por isso ela falava holandês. Família considerada holandesa baixa. E depois ela mudou de senhor e com isso ela foi perdendo os laços que eram muito comuns na época, de irmãos, de pais. Era muito importante e significativo para o escravo quando ele conseguia manter, mesmo que passasse de proprietário, esses laços. E essa Eugênia ela foi perdendo, e ela fala dessa infância que inicialmente ela não achava tão difícil, né, com esse primeiro proprietário, mas depois que ela foi para o segundo proprietário, ela já sentiu certa dificuldade, porque ela falava holandês e aquela família já não falava, e ela não entendia o que a senhora falava e, consequentemente, não era bem entendida, e por isso era muito açoitada. E ela fala dessas dificuldades. Por vezes a Sojane fala de sentimentos paternalistas que ela tinha em relação aos seus proprietários, querendo sobressair-se e fazer o máximo, dar o seu melhor no trabalho que ela elaborava, porque era difundida essa ideia de que ela deveria dar o seu melhor e, consequentemente, ela com isso se cansava mais. Há momentos de extrema exaustão, muitas vezes trabalhando de manhã cedo até tarde da noite, dormindo poucas horas e às vezes nem dormindo horas, cochilando numa cadeira, no sentido de ser superativa, né? Isso foi na juventude dela, porque eles davam esse sentido da importância de ser trabalhador. Ela já com o companheiro, começando a ter filhos, ela se recusava muitas vezes a alimentar os seus filhos com um pedaço de pão furtado da casa, porque também ela tinha esse ideal que foi implantado pelos seus proprietários no sentido de
da honestidade, né? De não furtar, de não roubar, de não pegar nada que não fosse dado. E muitas vezes ela castigava os próprios filhos sem pena quando eles choravam com fome. E achei muito forte esse trecho porque mostra aquele preto da época escravizado sem consciência nenhuma do seu próprio sofrimento, né? Ela teve momentos de maiores sofrimentos e aí ela lembrava de um legado de fé que a mãe dava, mas um legado europeizado, de uma religião, de um Deus. E muitas vezes ela achava que não poderia se reportar a Deus se ela não falasse, verbalizasse. E ela pensava que em pensamentos não poderia ser ouvida, e portanto ela começou a clamar, pedindo a Deus força, resiliência. Ela foi ficando mais consciente do seu papel de oprimida, da sua condição de oprimida, de escravizada, de explorada. E foi quando ela passou a tentar trabalhar mais, tentar fazer um ganho de dinheiro e conseguir sua alforria. Os Estados Unidos já se encaminhava para essa liberdade dos escravos, a abolição da escravatura, e o seu dono incutiu nela uma ideia falsa de que ela era importante, era um membro da família e que seria libertada antes. Mas quando chegou no ápice desse fato, ele não cumpriu a promessa e ela fugiu. E o que eu achei interessante foi que depois dessa fuga, ela foi acolhida por outras pessoas brancas e ficou trabalhando para essas pessoas. O seu proprietário foi ao encalço dela e a xingou e a diminuiu. E ela pensou em voltar para ele e achou que ele estava indo lá não só para insultá-la, mas para buscá-la de volta, né? Como é engraçado essa dicotomia do papel do oprimido em relação ao opressor, que muitas vezes o oprimido e o escravizado ele sofre todo tipo de mazela com aquela pessoa, mas ela ainda consegue ter um resquício de afeto, consideração e não consegue se desvencilhar totalmente desse papel. Paulo Freire fala sobre isso, sobre essa questão do oprimido, o opressor e essa ligação, e é muito relevante a gente pensar sobre isso. Eu vou ler um trechinho do livro, inclusive eu gravei trecho de livro para essa narrativa. Eu acredito que quando esse Vida Opinião Resenha sair, eu já vou ter lançado, mas aqui é um outro trecho e eu gostaria que vocês refletissem um pouco através dessa leitura que diz assim: Isabela pensou, nossa, ele estava aqui, nos conhecemos e senti o toque de sua mão, a mão ossuda, parecida com a minha, e ainda assim não a reconheci como minha irmã. E agora consigo ver que ela se parecia muito com a minha mãe. Isabela chorou e não estava sozinha. Sofia chorou e aquele homem forte, Michael, mesclou suas lágrimas às delas. Ah, Deus, perguntou Isabela, que escravidão é essa que faz todas essas coisas ruins? Quantas coisas horríveis mais pode fazer? Esse trecho aqui é quando a Isabela ela já sai do processo de escravizada, e o texto não deixa claro essa emancipação efetiva. Ela de fato acontece com o decorrer do tempo, mas ela começa a viajar por várias regiões, tentando sobreviver, por vezes uma sobrevivência dramática, porque um dos seus filhos é vendido e aí ela vai no encalce da justiça para reaver essa criança, visto já não ser possível por causa dos leis a venda desse menino. E ela consegue êxito, né, nessa luta. E aqui ela fala de um momento que ela está congregando numa igreja. Ela fala da igreja Xuxa, mas ela fala de várias igrejas que ela passou, em vários momentos de fé e de espiritualidade, e do contato que ela teve com essa mulher que ela não sabia que era sua irmã.
visto não ser da mesma mãe, do mesmo pai. E o pai teve outros casamentos antes com a mãe. Vocês sabem, eram casamentos que oficialmente não existiam, mas existia a ritualística, porque era comum o senhor de escravos fazer um casamento de um casal e depois ele vender aquele escravo e a escrava mais comum, e aí ele depois dava outra escrava para aquele homem. E foi assim com os pais da Isabela. E aí ela fala disso, né? De ter reconhecido naquela mulher a filha do mesmo pai. E achei bem interessante isso, bem tocante. E ela começa realmente a viver e a falar um pouco sobre fé, sobre a questão da escravidão, para outras pessoas. E é engraçado porque pessoas não pretas paravam para escutá-la. Ela morre sem grandes bens, mas mais feliz do que era, visto ter alcançado a sua liberdade e algum reconhecimento dentro de uma comunidade como interlocutora. Eu acho que é interessante fazer uma consideração em relação à escrita do Oliver Gilbert, que apesar de contar a história da Sojourner Truth, ele, para mim, traz algumas omissões em relação a algumas coisas e tem um entendimento um pouco confuso em relação a algumas coisas. A Sojourner, em algum momento, ela relata a morte de um escravo através do castigo. E aí o Gilbert disse que não existe registro dessa morte. E sabemos que era comum muitas vezes um escravizado ser tão chicoteado, tão massacrado, tão torturado, que iria a óbito e não haveria justiça em relação a isso. Era um tal ok para a época, a morte de um preto ou de uma preta, e a justiça só entendia que aquilo ali era uma perca financeira para o proprietário, mas que ele não tinha nenhuma responsabilidade no sentido de garantir a vida daquela pessoa. Então, acho que quando ele questiona essa falta de registro, soa ridículo e risível, né? Eu pensei que a Sojourner, ela traria mais narrativas em relação ao papel dela de mulher escravizada e do que ela sofreu, mas apesar dela citar esses elementos, a sua narrativa, a sua interlocução é muito voltada para a religião, e eu entendo isso porque até se a gente for olhar nos períodos do Luther King e do Malcolm X e de outros ativistas pretos, eles usavam em parte um pouco da dialógica religiosa, porque eram na religião e nas igrejas evangélicas pretas, de comunidade preta, que eles mesclavam esse empoderamento do preto junto com a fé, né? Eu senti falta do discurso aqui da Truth, que foi um discurso que eu conheci através inicialmente de um vídeo da Chimamanda, quando ela fala sobre essa personagem, e depois eu li no próprio livro, ela fazendo essa transcrição. Esse livro é uma transcrição do próprio discurso dela no TEDx, e senti falta disso. Mas apesar dessas falhinhas e dessas omissões, achei interessante esse autor ter feito essa biografia da Sojourner Truth, e achei ele um pouco teimoso no uso do nome da Isabela, do nome branco do batismo. Só praticamente no final da narrativa ele fala dessa mudança de nome, quando ela se intitula Sojourner Truth, mas não explica o porquê dessa titulação. Mas eu entendo que é um tal ok. Penso talvez que esse Oliver Gilbert seja um homem branco, eu não pesquisei, mas penso que seja talvez por isso que haja essas falhas na biografia, mas mesmo assim acho significativa para a gente conhecer essa personagem, e acho que ela, como tantas outras figuras estadunidenses, ela foi importante para a gente refletir sobre as liberdades individuais e coletivas da comunidade afro-americana de uma maneira geral, tá bom? Obrigada para quem assistiu.
Até a próxima. Deixa um recadinho, sai do anonimato. Prestigie-me também com, nem que seja com smile. Até a próxima, pessoal.